Você já ouviu falar em casa de farinha, em casa da banha, em casa de massagem? Agora você vai ouvir falar sobre casa de engorda. No Brasil colonial, no Brasil da vergonhosa escravidão, havia as casas de engorda. Eram galpões muito grandes e que aqueles fazendeiros que compravam escravos e que os escravos chegavam altamente debilitados, quase mortos, então eles ficavam nessas casas, depositados nessas casas e iam se recuperar para depois serem utilizados como mão de obra escrava. No começo eles davam um caldinho de galinha, depois uma sopinha e depois uma feijoada, que era para o negão recuperar a força física. Não era como esse pessoal que fica musculoso, mas com bomba aí nas academias. Quando o negão estava forte mesmo, pronto para o trabalho, aí acontecia uma coisa cruel. O dono da casa de engorda, que era o dono do escravo, chamava o seu capitão do mar, era o segurança da época. E ele apontava uma arma para que aquele escravo que fugisse, ele seria considerado um escravo fujão e assassinado. Ele não podia perder o investimento dele. E aí aparecia uma outra figura, era o feitor. O feitor era uma espécie de gerente de RH. Ainda hoje tem gerente de RH com a cara de feitor. Dava um grito no negão e dizia: acorda, nego safado, vamos trabalhar. E jogava a negrada no canavial para plantar, colher cana, carregá-la para o engenho, moer e fazer açúcar. E levava a negrada também para as fazendas de cafezal para colher o café. Foi com a mão de obra escrava que o Brasil virou uma potência açucareira e aquilo que ainda é, até hoje, o maior produtor mundial de café. Até que um dia uma princesa muito bela, bela coisa nenhuma, ela era feinha pra caramba, a princesa Isabel pegou lá a sua caneta e passou o jamegão, libertando todos os escravos. Não houve uma grande comemoração porque no outro dia o escravo estava sem emprego, sem dinheiro, sem saúde, sem moradia e com a responsabilidade de cuidar da família. Só restou a ele voltar para o dono do engenho e vender sua mão de obra pelo preço que o dono do engenho pagava. Ou seja, libertar os nossos escravos apenas na conversa. Não deram nada a eles para sobreviver dignamente. Tem também o episódio dos tigres, ou tigreiros. Naquela época, no Brasil colonial, era saneamento zero. Não havia saneamento. Hoje tem um pouco, mas não havia nada de saneamento naquela época. As famílias dos donos de engenho, dos ricos da época, usavam um barril no fundo da casa, onde as pessoas urinavam e depositavam lá a massa. Quando aquele barril estava cheio, aí, vocês se lembram do negão que se recuperou lá na casa de engorda. Pegava um negão daquele e dizia: olha, quando escurecer hoje, tu pega esse barril e vai derramá-lo no rio mais próximo daqui a 2, 3 léguas. Uma légua, 6 quilômetros. E lá ia o negão com aquilo nas costas, pingando nas costas dele. Muitas vezes ficavam essas marcas esbranquiçadas nas costas pela reação. E eles eram chamados de tigres exatamente pelo contraste da mancha branca com a cor negra. O negão despejava a coisa lá, voltava correndo porque já tinha outro barril pronto. Depois que veio o saneamento e vieram as fossas, parou essa atividade tão insalubre. Mas aí, eu desconfio, não tem nenhum livro de história, que esse pessoal não jogou os barris no mar. Você vê cachaça envelhecida em tonéis de madeira. Vinho lá na Serra Gaúcha, aqueles enormes tonéis. Um amigo meu um dia desse disse: eu estou mais tomando cerveja não, comprei foi um barril de chope. Eles não jogaram esse barril no mar. Passaram uma cal, botaram no sol, o fedor era grande. Nem o Boticário e a Natura juntas conseguiam tirar aquele fedor. Mas não jogaram o barril no mar. E aí eu desconfio que a indústria de bebida está usando esses barris. Se você sentir um gostinho diferente na sua bebida predileta, pode ser uma ligação sua com aquela etapa do Brasil colonial.
Naquele Brasil colonial existia a figura do abafador. Vocês se lembram do negão lá na casa de engorda. Quem era o abafador? Aquelas famílias ricas, às vezes, eu vou usar uma família, vou imaginar uma família e as pessoas que a compõem. Coronel Quintino, um homem muito rico, 10 fazendas, 20 mil tarefas de terra, 2 engenhos, 2.000 cabeças de gado, muitas moedas de ouro lá no baú, 16 filhos, 8 homens, 8 mulheres, 3 filhos que ajudam ao coronel, 5 que não querem porra nenhuma, só vivem lá na vila, jogando carteado e bebendo. Fizeram uma dívida grande, o cara botou todos eles para correr, porque não pagaram. Estão lá na casa à custa do velho. E aí o velho, 99 anos, morre e não morre. A família impaciente, os genros já vendendo o gado do velho por conta da herança, a herança grandiosa. E aí a solução que o Brasil colonial encontrou naquela época era o abafador. Alguém da família contactava um negão e o contratava para, numa noite, meia-noite, ele entrava no quarto discretamente, pegava um travesseiro, colocava sobre as narinas do moribundo e fincava os 2 joelhos durante assim uns 15 minutos. Quando ele percebia que o moribundo já era um defunto, aí ele saía discretamente, fechava a porta e avisava aquele familiar que o contatou. Ele descansou. Ele saía, o filho entrava no quarto e começava a chorar e a gritar: papai morreu, e a família chegava toda para fazer o velório. No caso do coronel Quintino, um homem muito rico, no dia do velório dele, chegou uma pessoa estranha. O que você está fazendo aqui? Interrogaram as outras pessoas. Eu vim tomar a bênção ao meu pai. E aí, aqueles 16 filhos e filhas da herança ficaram com a mão na cabeça. Como dividir a herança com mais um? Era um filho bastardo. Ele não tinha direito a nenhuma herança. Mas aí era preciso alguém dizer isso a ele. Tinha uma filha, moça velha, que mandava em tudo. Mandava na mãe até a hora que ela morreu, mandava no pai, mandava no sobrinho, mandava em tudo. Vivia brigando com as cunhadas. E ela foi escalada para poder convencer o cara a sair do velório e ir embora. Ela chama o cara, autoritária como ela era, moça velha, firme, e disse: você está envergonhando a nossa família. Você não foi e nunca será filho do meu pai. Desapareça daqui. Agora, como nós somos bonzinhos, humanos, você não vai sair daqui de mãos abanando. Tá vendo aquela casa ali? Lá naquele alto? Não, não é aquela casa grande e bonita, não é aquela casinha de taipa coberta com palha de coco. Aquela casa é sua, com 10 tarefas em volta. Leve uma vaca para você, leve um porco para você e leve, passe lá no engenho, o chefe da Moai vai lhe dar uma carga de rapadura, uma carga que são 100 rapaduras, e desapareça da nossa frente. O cara muito tranquilo olha para ela e diz: já que vocês me deram, eu aceito, mas eu não vim aqui atrás de herança, eu vim só me despedir do meu pai. Era assim o Brasil colonial. Se você tiver alguma dúvida, pergunte ao seu professor de história. Se ele disser que não era, você diz: professor, vai ensinar física quântica?